Olá pessoal, boa noite. Aqui estamos nós, mais uma quinta-feira, mais uma Conacred Live e hoje super especial. Bom, enquanto nós vamos esperando o pessoal entrar, esperando a nossa palestrante entrar hoje também, vou falando para vocês gerarem expectativa, porque vai ter muita novidade por aí, ainda para 2020, para o Conacred desse ano, então vão gerando expectativas. Pessoal, tô vendo vocês entrando, boa noite. Ó, excepcional. Hoje a Patrícia Medeiros vai estar conosco e nós vamos tratar de um assunto que eu enfiar o dedinho na ferida, mas ó, vou falar uma coisa pra vocês. Ela tá se preparando muito, a gente já conversou bastante, ela tem realmente uma cartilinha toda aqui pra gente conversar e pra passar pra vocês. Uma cartilha sobre como evitar RJ de cliente. Tá? Vamos ver, a Patrícia já tá entrando. Chamando ela aqui. Ai, gente, eu tô super animada, porque na verdade a gente conversou bastante e olha, é muito interessante tudo que ela tem pra passar pra nós. Boa noite, Léo, tudo bem? Tô acompanhando o chat aqui. Ela já vai entrar, tô aqui no outro chat com ela. Pronto, maravilha. Olha, pessoal, obrigada por vocês estarem entrando. Olá, Diogo, tudo bem? Que bom que você conseguiu estar conosco. Tô dando um oi aqui para vocês. Eba, a nossa palestrante chegou. Vamos lá. E... Muito animada, gente. Vocês não têm noção, tá muito legal o conteúdo que ela preparou. Olá, Patrícia. Olá, querida. Boa noite, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. E você como está? Tudo ótimo. Nesse frio de hoje, tudo ótimo. Eu ia perguntar aqui para todo mundo, gente, comenta aí onde vocês estão, está frio? Porque eu tô em Jundiaí. Gente, aqui tá super frio, eu tô congelada. Eu tava lendo que amanhã vai nevar, gente. Então vamos Não, aproveitar hoje que tem neve em não algumas aqui. partes do Brasil. Não, em algumas partes do Brasil. Eita, maravilha. Olha, pessoal, eu vou deixar por enquanto o chat aqui ativo, então podem ir mandando perguntas também. Mas se atrapalhar muito a doutora Patrícia, eu desativo, mas vocês continuam podendo mandar aqui pelas questions também, tá? Doutora, vamos lá. Tava te apresentando antes de você entrar. Sei que a gente já conversou um Uhum. pouquinho, já falei para eles criarem expectativa, porque você tem assim de conteúdo para passar hoje. Bom, vamos lá falar. Nós não vamos falar sobre RJ, nós vamos falar sobre como evitar entrar em RJ. Vamos falar dos sinais. Me conta um pouquinho da. Assim, a gente sabe que tem algumas nuances e algumas coisas sensíveis que você com certeza tem sigilo e não pode falar, mas eu sei que tudo que você já preparou vai ajudar demais a gente. Então, manda brasa, me conta aí. Tá certo, tá certo. Bom, Mayra, tudo isso começou desde do nosso webinar, onde a gente teve a oportunidade de falar sobre RJ. E foi curioso porque foi durante uma semana em que nós estávamos lidando com um caso bastante crítico, bastante estratégico, que eu tive a oportunidade de trabalhar, e uma colega minha, advogada que trabalha comigo, me fez alguns questionamentos sobre esses pontos que a gente vai conversar hoje, e conforme eu fui explanando, ela virou para mim e falou: Paty, me ajuda com uma coisa. Você tem uma cartilha de prevenção à RJ? Você já pensou em falar? Você tem algum modelo? Você tem algum padrão? E eu brinquei com ela e falei: eu tenho, só que eu tenho na minha cabeça, com base na experiência. Então, foi quando a gente começou a conversar e a gente falou muito en passant sobre isso no nosso webinar, mas eu achei interessante trazer com base nas nossas conversas, dividir com o pessoal. A ideia aqui é um bate-papo, é uma troca de experiência. Eu tô com um olho no peixe, outro no gato, porque eu tô vendo o pessoal entrar e eu vou começar a ver as perguntas, então você, por favor, me ajuda para a gente tentar organizar, Fica tá? tranquila com o chat que eu vou tocando, tá? Inclusive, pessoal, ó, aperta aqui no aviãozinho e vai mandando essa live para os seus colegas, para as pessoas que trabalham com você, para quem você sabe que realmente precisa, porque olha, tá especial, tá além de especial. Eu vou fazer, enquanto Bom, você começa, eu vou fazer isso por aqui também. Vamos lá. tá bom, então você me ajuda a coordenar isso. Fica Eu tranquila. vou voltar um pouquinho
em alguns pontos que eu acho interessante a gente reforçar aqui, que é uma metodologia de trabalho que eu acho que funciona muito e que tem esse caráter de cartilha, né, para dividir com vocês. Quando a gente conversou, Mayra, eu falei para você que eu tinha uma visão muito peculiar dos pilares que compunham uma gestão pré-RJ, né? O que eu acho que a gente tem que praticar? A gente tem que ter uma robustez muito forte nos 3 pilares principais, né? Dentro de um negócio. Eu acho que você tem que ter o pilar comercial muito bem estruturado. Você tem que ter o pilar financeiro muito bem estruturado. E você tem que ter o pilar jurídico muito bem estruturado. E essa trilogia, vamos dizer assim, ela é essencial para que você dê o caráter preventivo necessário para se proteger mediante a iminência de uma RJ. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso tentando trabalhar da maneira mais próxima e mais transparente possível, antecipando os passos, que são aqueles sinais de alerta que quem trabalha comigo já me ouviu falar inúmeras vezes, são as luzinhas amarelas que acendem no meio do caminho, né? Então, eu acho assim, eu não posso esquecer dos outros departamentos que são igualmente essenciais, né? Você tem o departamento de faturamento, você tem o departamento contábil, mas esses 3 pilares são essenciais, eles se conversarem e se protegerem mutuamente. Como é que a coisa toda acontece? O que eu falo para as pessoas nesses outros departamentos é que a gente tem que estar muito alinhado para descobrir os sinais, né? E aí, quando eu falo os sinais, o time de crédito é um time extremamente preparado, sem o qual a gente não consegue caminhar, que é exatamente a ponta e a interface com o cliente, com o pseudo-cliente ou com o candidato a RJ, né? Se a gente não tomar muito cuidado. Então, assim, como é que começa? Você começa orientando o seu time a fazer um monitoramento muito constante, dia a dia mesmo, não é só mensal, é dia a dia, é semanal, da linha de faturamento desse cliente, do tipo de compra que ele faz, né? Do nível de adimplemento que ele tem. E isso por safra, por região, porque todo mundo que trabalha com esse negócio sabe que tem os picos e tem a sazonalidade. Eu não estou falando aqui de casos de quebra, eu estou falando de casos que chamam a atenção porque eles desvirtuam a natureza do negócio que vem sendo praticado. Então, quando eu falo faturamento, por que eu falo faturamento? Porque se o cliente está acostumado a comprar 1 tonelada naquele período, se ele me fizer um pedido de 5, de 6, de 10 toneladas, eu já acendo uma luzinha. Isso é, salvo alguma outra justificativa que eu saiba que está acontecendo na região ou que está acontecendo com aquele cliente específico, é um sinal clássico de armazenamento desses produtos. Então, assim, por quê? Porque lá numa RJ, vai ser impossível não falar um pouquinho de RJ, né? Numa RJ, ele sabe, né? E hoje as estruturações estão pré-RJ, estão cada vez mais profissionais. Ele sabe que ele precisa de um estoque de pelo menos 1 ano e meio de produto, né? Porque é quando ele vai fazer a solicitação da RJ e ele vai dar aquele susto no mercado e aí ele sabe que ele vai ter uma construção de crédito, então ele já começa a fazer isso de maneira calculada, preventivamente para ele aplicar a estratégia, né? Então, assim, eu acho que os níveis de faturamento são extremamente importantes para você detectar um cheiro, uma percepção de RJ. Uma outra coisa são dessa curva não usual, você começa a saber que aquele sujeito, aquele cliente começa a deixar de pagar ou de cumprir determinadas obrigações perante outros credores. A gente trabalha num segmento privilegiado. Então, assim, normalmente nós somos os últimos que deixarão de ser pagos, porque sem os nossos insumos, o agricultor não consegue fazer o que ele tem que fazer. Ele não consegue plantar, ele não consegue cuidar da lavoura. Então,
por exemplo, é muito comum você ter rumores de que as empresas que cuidam e que vendem adubos já não estão sendo pagas, por exemplo, ou outros credores de qualquer outra natureza de serviço. Quando isso acontece, a luzinha acende de novo. Por quê? Porque se o rumor é muito forte na região, e é por isso que eu falo que os times têm que estar muito entrelaçados e que a ponta é muito importante, você não consegue ter essa previsibilidade, essa margem de manobra ou de prevenção. Por quê? Porque quando você junta uma curva de consumo não usual, quando você começa a ver movimentações de compra, quer ver uma coisa interessante? Cadastro. Você tem um sujeito que compra através de um CNPJ ou um CPF. Ele começa a abrir múltiplos CNPJs e CPFs, começa a apresentar um monte de gente da família, um monte de gente constituído para poder comprar. Isso é um outro sinal de alerta. Porque quando você faz a RJ, você está pulverizando e aí você vai acabar privilegiando alguns tranches, o que também já pode fazer parte da estratégia de RJ daquela pessoa ou pessoa de... Né? Então ele já tá nesse momento que ele já está fazendo, né? Quando isso acontece, ele já está sendo assessorado por um terceiro. Os sinais Já são caminhar. clássicos. Os sinais são clássicos. Assim, foi interessante que hoje eu participei de uma reunião onde a gente discutiu exatamente isso. Hoje você tem profissionais, né, especializados na venda de possibilidade de RJ. Na E indústria. essas grandes... É uma indústria. E existe... Então, assim, é um preparo, né? Somos times, então é o time que defende aqueles interesses e o time que tenta defender os interesses daqui. Então, o que eu diria? Eu não vou nem discutir a ética disso, eu acho que é um trabalho, mas é nossa função deste lado tentar rastrear todos esses sinais e se proteger da melhor maneira possível. Então, assim, hoje já existe sim, já existem times profissionais que vendem a estruturação de uma RJ. E isso não acontece do dia para a noite. Né? Na nossa experiência, assim, as grandes RJs acontecem com uma programação de pelo menos 1 ano a 1 ano e meio. Né? Então, assim, essas estruturas são feitas, a pulverização de CPFs e CNPJs, as modulações nos sinais de compra são feitos, o inadimplemento começa a acontecer de maneira, eu não vou falar nem, vou usar uma palavra interessante, cadenciada, né? Porque a gente vê picos e baixas, picos e baixas. Então, assim, é uma cadência. E quando isso começa a acontecer, você já liga todas as luzes, todas as sirenes e começa a conversar com um time de crédito que tem os seus representantes na ponta trazendo essas informações. Quando E isso como que acontece... você faz isso, doutora? Qual que é o passo? Por exemplo, começou a ver, e na verdade isso não chega até o jurídico tão rápido assim, né? Isso acende a luz primeiro onde? Eu entendo que acende a luz primeiro em finanças. O departamento financeiro é o coração, é o coração da estratégia, tá, Mayra? E Eles aí o condensam financeiro todas vai... as informações. O financeiro, que já está instruído, que já tem essa experiência, que tem uma Já está experiência treinado. profunda, já está treinado, já está cadenciado, ele sabe que agora é a hora de se discutir a situação daquele cliente específico e de, se possível, chamar aquele cliente à mesa para começar a falar de alternativas, de novas garantias, de troca de garantias. E aí, Maia, a gente entra num aspecto interessante. Quando você fala em todo esse caráter preventivo, você já está falando também de uma forma mais desenhada no tipo da estratégia que você vai seguir para aquele cliente. De novo a RJ aí, batendo na porta. Por quê? Porque quando você, e aí de novo, lembra da interdependência de mercado, lembra que a gente está num setor privilegiado e que os nossos insumos são necessários, né? Para que ele produza, para que ele A continuidade do negócio, continue no mercado. Porque existe toda uma mística, mas a verdade é a seguinte: quem pede RJ não quer entrar numa falência.
Ele quer postergar esse momento de falência, ele quer devolver ao mercado essas dívidas para que o mercado financie com deságios que podem chegar a 70%, 80%, 90%, e quer pagar essa dívida entre 10 a 20 anos. É simples assim. Eu não vou me estender muito com relação ao Instituto, a gente já falou muito no outro webinar, mas o fato é o seguinte, a intenção dele é positiva num ponto de vista dele. Ele quer se reestruturar e é nesse momento que ele começa a fazer o plano, para apresentar o plano de RJ. Aliás, já começou lá atrás, né? Quando ele contrata uma assessoria e ele já tem uma linha de estratégia para seguir. Mas aí, gente, quando é que lembrando, desculpa, doutora, te cortar. Lembrando que a gente está falando sobre casos e casos. A gente sabe que existem diversos casos, né? Não, existe gente que realmente teve problema não é uma de regra. safra. Exato. Casos Eu e casos. falei aqui, né? Eu falei, eu não estou falando do caso específico de quebra de safra. De quebra, sim. Eu estou falando da engenharia que existe, da inteligência jurídica que existe nas estratégias que são traçadas para se criar um cenário de RJ, né? O nosso ponto focal é esse aqui. Né? Ó, doutora, a gente tem uma pergunta aqui da Sandra. Quanto à garantia, hoje as melhores são alienação fiduciária e garantia de terceiros? Com certeza, com toda certeza. E aí, Sandra, a gente entra naquela questão da estratégia. Lembra que o time financeiro vai conversar com o jurídico e vai falar assim, temos um problema. O jurídico vai virar para finanças e falar, vamos levantar tudo que temos em garantia, vamos levantar tudo que foi dado, tudo que nos foi entregue, o que nós temos, o que o meu escritório de back-office tem. Vamos fazer um scrutiny aqui, saber exatamente o que acontece. E aí, na maioria das vezes, a gente chama, né, esse cliente à mesa dizendo, então, a gente vem vendo aqui, vem sentindo, né, vem entendendo que você está em dificuldade. Então, assim, somos parceiros, né? Me ajude a te ajudar. Eu quero continuar fornecendo para você, mas eu preciso de garantias mais robustas. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar aquela hipoteca ali e vamos transformar numa alienação fiduciária? Vamos pegar aquela outra safra ali, vamos fazer uma alienação fiduciária da commodity, né? Com todos os registros, com a cláusula de penhor, com tudo que você puder fazer para dar uma robustez. Ou então vamos falar assim, você quer me dar uma fiança pessoal, né? Na figura dos seus sócios, mas aí você vai tomar o cuidado de fazer uma checagem se todos os bens daquelas pessoas físicas não estão comprometidos, né? Senão não adianta nada você receber uma fiança pessoal que não vai valer a tinta que está escrita, né? Você vai precisar... Quem é que senta, doutora? Oi? Vocês fazem um grupinho jurídico, crédito, ou vai à ponta? Como é que vocês escolhem quem é que vai chamar o cliente e sentar com ele? Isso depende, né, Mayra? Vai do caso a caso e está absolutamente conectado à estratégia que você vai traçar para aquele cliente. Então, podem conter representantes do jurídico interno, mas na maioria das vezes, até por uma questão estratégica, a gente conta com os nossos advogados parceiros responsáveis pela condução dos casos e dos processos, né? Então, por exemplo, quando a gente sabe num estado de pré-RJ, eu já tenho na minha cabeça, por região, por representatividade e até por antiguidade com relação a tratativas com relação àquele cliente, por exemplo, se eu tive que executar alguma coisa, se eu tive algum problema, se eu tive alguma cobrança, eu já direciono para os escritórios responsáveis, né? E eles me ajudam, eles são os parceiros fiéis para se conduzir uma conversação como essa, junto, absolutamente, com os representantes da área financeira de cada região, né? Que são essenciais, porque você imagina, é a pessoa de finanças junto com o parceiro comercial que tem a melhor abordagem junto àquele cliente. E eu posso dizer que essa estratégia é muito bem sucedida, porque a gente consegue um grau de êxito bastante interessante agindo dessa forma. E aí, de novo, caráter amplamente preventivo. Inteligência do negócio, inteligência da área financeira e de crédito, né? Para fazer essa abordagem muito bem sucedida. Doutora, temos mais uma pergunta. Eu não sei se eu respondi suficientemente a Sandra, mas... Olha, a Sandra já agradeceu aqui, doutora, obrigado, bem esclarecedor.
Ó, o Gustavo pergunta para nós: quando o cliente pede RJ e não utilizou o produto, é possível buscar o produto? Vai depender da estratégia que você vai traçar para aquela negociação. Eu vou pular para casos em que a gente já sabe que a RJ aconteceu, certo? Você vem monitorando, você vem dizendo para o seu time interno financeiro e de crédito que você acha que aquilo vai dar um problema. Todo ano você tem um questionamento sobre aquele cliente, sobre as validades das garantias, então já fica no radar, né? E aí, depois de uns 3, 4, 5 anos, você é surpreendido com o e-mail RJ do indivíduo Surpreendido ou X, nem tanto, né? né? Do indivíduo X. Aí você fala, então, ok. Aconteceu a RJ. Na maioria das vezes, né? De novo, a gente está num setor privilegiado. Eu tenho certeza absoluta que isso não acontece em todos os setores. Grandes credores, né, de grandes estruturas acabam sendo essenciais e decisivos na condução e aprovação de uma RJ. Isso nos coloca numa situação bastante interessante, porque acabamos sendo sempre procurados, né, por aquele devedor, por aquele cliente, para uma composição que passa pela estratégia dele, mas também tem que atender aos interesses, né, da empresa e do fornecedor de maneira geral, de produtos. Então, este é o momento da composição. Quando ele senta e quando ele nos acessa, todo aquele trabalho preventivo se faz valer, porque você já tem um mapeamento e você sabe exatamente o que você quer. Então, vamos voltar na pergunta da Sandra. Por que a alienação fiduciária é tão interessante num momento como esse? Você já fez a composição, você tem as alienações todas registradas, bonitinho, tudo direitinho, e você vem à mesa para discussão. Você pode, e a lei permite, que você faça uma composição, por exemplo, para ser um credor fomentador daquela RJ. E no mais das vezes, quando se é procurado, a intenção é exatamente essa. Porque a pessoa que entra em RJ precisa de um fornecedor específico, né? Para aquele tipo de produto, aquele tipo de insumo. Ele lembra que ele, no mais das vezes, se alavancou, fez um estoque interessante, mas ele precisa dar uma continuidade ao negócio. Senão ele não consegue nem apresentar no plano de reestruturação ou no plano de RJ algo que seja palatável e aprovável, não só em assembleia, mas também para o gestor daquela RJ e para o próprio juiz. Então, assim, quando você senta à mesa, você fala, que interessante, olha, então, você assinou aqui todas essas alienações, você não vai oferecer resistência, porque eu vou consolidar essas alienações. E olha que interessante, a legislação é clara. A alienação fiduciária fica absolutamente fora da RJ, a não ser que o credor apresente resistência. E se ele apresentar resistência, isso é uma discussão que pode virar em torno de 1 ano e meio a 2 anos e meio, com facilidade. Que é tudo o que você não quer, quando você tem represado créditos dentro de uma RJ. Né? Então, assim, nesta hora, neste momento, todo aquele caráter preventivo já se pagou, porque você tem uma margem de manobra interessante para colocar à mesa. Quanto mais rápida a negociação e quanto mais eficiente aquele caráter preventivo, mais sucesso você tem na hora de negociar. E o seu voto, obviamente, dentro da RJ, vai estar absolutamente, diretamente relacionado a essa estratégia e o sucesso. Excelente. Doutora, você tem assim ideia ou alguma estatística, algum tipo de dado que diz o quanto de sucesso vocês já tiveram pensando nesse monitoramento, seguindo esses passos e essa cartilinha? Obviamente, eu não posso discutir casos confidenciais, até pelo padrão, né, a questão de confidencialidade. Eu diria para você que a gente tem uma margem de êxito superior a 60%, 70% de negociações. Gente, excelente! Ouçam e apliquem. Grandes casos, os casos mais expressivos onde a gente conseguiu exercer esse caráter preventivo, pelo menos de todo o trabalho que eu venho desenvolvendo há anos,
a gente consegue através desse tipo de abordagem, né? Porque você acaba sendo uma engrenagem essencial, de novo, para que aquela RJ seja efetivamente aprovada. Então, assim, não é do interesse de ninguém, de novo, que aquela recuperação judicial seja convolada em falência. Eu tinha um professor na faculdade que dizia assim, a falência é como se fosse uma pizza. Você, com certeza, não vai conseguir matar a fome de todos os credores com 8 pedaços. Não vai acontecer, né? Então, no mais das vezes, é absolutamente interessante você fazer esse tipo de composição, que, de novo, absolutamente regular e legalizado em mercado, para que você entre numa assembleia de credores, já com aquele documento assinado, pelo amor de Deus, eu falei isso no webinar, né, que a gente fez, para que você dê o seu voto absolutamente consciente, dentro da estratégia que foi traçada para aquele caso. Então, assim, eu vejo que o índice de sucesso é muito grande quando a gente consegue fazer os 3 pilares trabalharem uníssono, conseguir implementar uma estratégia preventiva, conseguir chamar aquele cliente, vamos dizer assim, para fazer composições e que está diretamente relacionado ao que você vai conseguir depois em termos de aprovação. Né? Legal, olha, a gente tem uma pergunta Eu aqui, tô vendo doutora, um do monte Eric. de perguntas aqui, eu tô ficando desesperada. Fica tranquila que eu vou tocando, fica tranquila. Ó, o Eric está perguntando aqui pra gente. Uma vez que o cliente está inadimplente e eu preciso dar quanto tempo de prazo para ele pagar? Ou essa é uma questão que depende de cada credor? Aí ele falou, ele complementou embaixo. Falo sobre alienação fiduciária. Então, é muito particular, e aí, de novo, né? Eu não vou discutir as condições que são praticadas no meu ambiente de trabalho, né? Por uma questão de estratégia. Mas é uma prerrogativa do credor fazer prorrogações, fazer negociações para manter-se como um fornecedor oficial daquele cliente. Mas, de novo, os 3 pilares, eles têm que se conversar muito assiduamente, porque juridicamente pode ser o melhor dos mundos, mas efetivamente, do ponto de vista financeiro e de crédito, você pode estar falando de uma mensuração ou de uma majoração muito expressiva do nível de exposição para aquele cliente específico. Então, eu acho que está respondendo a pergunta dele diretamente relacionada à estratégia do negócio para aquele cliente. Existe, Cada, bom, desculpa, deve cada existir algum tipo de fornecedor política. sabe. Com certeza, está diretamente relacionada à política de crédito e está diretamente relacionada à estratégia adotada, comercial, inclusive, para cada cliente, para cada carteira, para cada commodity. Excelente. Ó, acho que respondeu, Eric. Ele mandou um joinha. Eu Então, vi aqui um joinha. maravilha. Legal. Doutora, que mais a gente tem assim? Bom, pensando nesses, né, em todos esses pilares, quando vocês chegam na fase lá, o financeiro passa para você, ó, esse cliente aqui tá dando trabalho, não tá pagando, e aí vocês começam a, né, fazer negociações, como você falou, enfim, aí depende de cada estratégia. Mas nesse ponto vocês conseguem notar alguma coisa a mais, né? Nesse relacionamento, no olho do olho com o cliente, como que é isso? Bom, eu digo o seguinte, o trabalho preventivo, ele é feito para que no momento em que a coisa começa realmente a ser problemática, você poder ter uma agilidade muito grande no pronunciamento e nas medidas e até na discussão de uma estratégia prematura, né? Então, você pode, desde repactuar contratos, respondendo diretamente ao Eric, que fez essa pergunta, até trocando garantias para você trabalhar nessa continuidade. Lembra que o discurso é muito claro, né? Junto àquele cliente. Por favor, me ajude a lhe ajudar, né? As empresas, elas têm sim uma estratégia, elas têm uma margem de manobra no sentido, cada uma tem a sua estratégia comercial, cada uma sabe o nível de exposição que pode gerar para determinados clientes, mas é essencial que isso seja coordenado, né? Não adianta nada ser uma estratégia jurídica fenomenal se eu for aumentar gigantemente a minha exposição. Nos casos de RJ, por exemplo, quando a gente fala no caráter único e exclusivamente legal, o mais interessante,
quanto maior a exposição que você, quem trabalha comigo sabe, porque eu falo isso muito, quanto maior a exposição que você tiver dentro de um cliente específico, mais interessante e estratégico juridicamente é você fazer parte daquela RJ na posição de credor fomentador. Eu não vou entrar aqui nas especificidades da lei que falam na elevação da categoria das garantias que você tem e nem nos créditos privilegiados ou extraconcursais. Eu falo da estratégia na condução mesmo. Você estando no olho do furacão, você sabe e acompanha no dia a dia, no mês a mês, se aquele plano que foi aprovado originalmente, ele realmente tem condições, ganha fôlego para se cumprir até o final. Nossa, alguém fez uma pergunta gigante. Fica tranquila. É. O Leonardo Fante, que tá perguntando para nós. Como credor, a estratégia é a incorporação da alienação, mas o cliente, seu plano... Mas o cliente. Seu plano cita que tal área, que é a minha alienação, é da atividade essencial para dar seguimento do plano da RJ. Como fica a incorporação da alienação? Então, essa é a discussão. Lembra que eu falei que uma discussão, se o credor oferecer resistência, né, com relação à essencialidade do bem, é que se tem a discussão de um ano e meio a 2 anos e meio, e que, no mais das vezes, né, a jurisprudência dos tribunais vem consagrando, a gente tem algumas distinções, Estado a Estado, o STJ decidindo, né, de maneira fracionada, mas, no mais das vezes, é claro que as alienações fiduciárias, elas ficam fora. Mas é essa margem de discussão e é esse timing que o credor, ou melhor, que o devedor vai discutir para embaraçar ao máximo o interesse e para ganhar tempo. Né? Vamos lembrar aqui que quando ele ganha tempo e ele deixa represado a alienação fiduciária dentro da RJ, tem um peso diferente o voto de cada credor. Se para ele foi interessante quando ele faz o cálculo do que ele precisa para aprovação, ele não vai hesitar em opor a maior resistência possível para que isso não saia da RJ. Isso é interessante para ele até certo ponto. Por isso que é tão interessante e tão emocionante, porque você vai descobrir isso no caso a caso. E você sabe o plano, você sabe, quando você vê a lista de credores, vê o nível de garantias e vê o peso que cada um tem por classe, né? Porque a aprovação de uma RJ se dá por classe e por cabeça de voto, você já consegue prever qual é a movimentação e qual é a estratégia tratada. Você já sabe se ele vai conduzir de uma maneira a fazer uma composição com meia dúzia de credores dos 10 e tentar levar a crown down, por exemplo. É uma teoria arriscada, mas acontece, né? Principalmente quando você tem os credores, os bancos, né? As instituições financeiras. Então, são manobras arriscadas que a gente já viu acontecer. E depende muito da estratégia que ele tem. Agora, a experiência me diz que a estratégia dele nunca é a falência. Né? Nunca é a falência. Por isso, os melhores anos de uma RJ ou pós-RJ são os 2 primeiros anos. Eu costumo dizer que são o probation, que é o período de prova. Então, tudo que for pactuado para acontecer nos primeiros 2 anos, a tendência é muito alta. É tendente a 100%. De se fazer o máximo possível para cumprimento, porque senão você tem a convolução em falência. Maravilha. Doutora, me ocorreu uma pergunta, vou voltar um pouquinho, tá? Bom, a RJ, o Instituto da RJ, ele favorece, né, quem necessita realmente, né, quem passou por problemas, enfim, acabou dando nisso, e quem já está mal intencionado. E o que a gente faz para distinguir esses 2 tipos de cliente? Os sinais são clássicos, Mayra. Assim, a gente discutiu isso no nosso webinar e eu vou tentar refrasear o que a gente falou. Nenhum negócio é isento de risco, né? E nenhum agricultor, nenhum distribuidor é sujeito a não ter problemas com relação à condução dos seus negócios. Isso é claro. A gente discutiu a natureza da legislação
E a gente chegou à conclusão, lá naquele nosso webinar, que o instituto é um instituto socialista no mundo capitalista que privilegia não só quem precisa e realmente precisa e é bem intencionado e quer reestruturar o seu negócio e honrar com os seus compromissos perante os seus credores, mas também privilegia o mal intencionado, que usa dessa prerrogativa para fazer uma pressão aos seus credores e jogar esse financiamento ao mercado, né? Então, assim, existe uma linha tênue, mas eu sou uma otimista por natureza. E eu não sei se você lembra, a gente discutiu com o doutor Adalto, discutiu com os meninos, a gente falou muito de juriometria, e a gente já consegue detectar uma movimentação e uma conscientização muito grande dos últimos 5 anos para cá, não vou dizer dos últimos 10, mas dos últimos 5 anos para cá, que é uma consciência e uma especialização maior dos nossos juízes, um preparo maior para se distinguir o que é só conversa, o que é só balela, do que realmente acontece ou do que é necessidade, né? Tem alguns casos clássicos, mas alguns casos estudados aí em mercado, eu até mencionei um que eu estudei recentemente, onde foi apresentado ao juiz, após o requerimento de uma RJ, que fosse apresentado a evolução patrimonial do requerente daquela RJ, dos últimos 5 anos. O que o juiz constatou? Que ele desviou o patrimônio em detrimento da aquisição de terras e mais terras durante esses 5 anos, o que fez com que ele desprestigiasse os seus credores. A RJ foi indeferida. Entendi, Tá? excelente. É bom que os juízes, né, que eles já estão com esse olhar Não, eles já diferente. têm, assim, o que é muito positivo. Lembra que você tem o apelo de cunho social, principalmente em estados onde a empregabilidade vai ficar comprometida, né? Se aquele distribuidor ou se aquele produtor não tiver mais aquela fonte de renda, não tiver mais aquele negócio, mas você tem um fiel da balança aí, cada vez mais robusto, com um preparo cada vez maior, até pela experiência que vem se adquirindo de casos concretos. E quem atua no mercado sabe que esses casos existem, eles viram case de estudos, né? Que demonstram isso a passos largos. Então, assim, eu sou bastante otimista com relação a isso, bastante otimista. Maravilha. A gente já tem mais uma pergunta da Sandra. Doutora, quando tem fiança dos sócios e a revenda pede RJ na pessoa jurídica e na pessoa física, daria para argumentar que a Val não foi como produtor rural porque não teve venda para eles? Então, eu não iria por esse caminho, né? Normalmente, lembra quando eu falei da estratégia de negociação e da fiança pessoal dos sócios, né? Normalmente, eles não se comunicam, né? Eles não se comunicam. E mesmo que ele consiga provar todos aqueles requisitos para pedir na pessoa física, para pedir na pessoa jurídica, eu já consegui executar fianças pessoais dos sócios, tá? Você consegue tirar isso da seara da RJ, consegue sim. Agora, você tem que ter tomado o cuidado de ter averiguado se existiam bens pessoais à disposição e já não alienados, onerados. Porque senão aquela fiança pessoal não vale nem a tinta que está escrita, né? Você tem sim algo para executar, mas se ele não tiver materialidade, se ele não tiver lastro, não vai te servir de absolutamente nada. Então, respondendo objetivamente, não se confundem, tá? Eu já consegui, em casos conduzidos aí nos últimos 10 anos, fazer essa distinção de maneira muito clara. Agora, por favor, né? Se esse sócio for casado, consiga a assinatura da esposa, né? Verifique, por favor, qual é o regime, né, do matrimônio, do casamento, da questão dos bens, antes de lançar a mão desse instituto. Que é muito interessante, que a gente já viu dar errado, bastante errado. Né? Entendi. E nesses pontos mais
vamos dizer, sociais e mais íntimos, a ponta, lá na ponta, eles ajudam mais? Tipo, ó, esse cara é casado, já vê a esposa dele, alguma coisa assim, mais... Como é que funciona? Ajuda muito. Você quer ver um questionamento muito comum? Isso já melhorou muito, né? Mas há 10 anos atrás era muito comum a gente receber o seguinte questionamento. Doutora, a gente tem aqui a fiança pessoal para assinar, mas o marido não quer que a esposa fique sabendo o tipo de negócio que ele está fazendo e o nível de endividamento dele. Não precisa, né, da assinatura dela. Se não tiver a assinatura dela, não vale o papel em que está escrito. Porque isso também faz parte de algum nível de estratégia, Mayra, tá? Se ela não assina, ela pode contestar. Né? Então, E aí a discussão é ganha. A discussão é ganha em favor dela, não tem o que se discutir. Dependendo do regime matrimonial, claro. Né? Se for separação total de bens, a gente está falando de uma situação diferente, em que a gente não demanda a assinatura do cônjuge. Mas se for comunhão parcial, se for comunhão universal, o que acontece muito nesse mundo do agronegócio, é certo que você precisa, senão não vai valer a tinta com que está escrito. Alguém está falando aqui, ótimo, a gente sempre analisa a certidão de casamento. A própria Sandra falou. Excelente. Ótimo. Sandra, respondeu a que tua bom, pergunta? Olha, fico contente pelo seu jurídico. Maravilha. E, bom, esses pontos foram entrando nessa cartilha e nesses treinamentos. Vocês fazem treinamento com a ponta, com o crédito, com o financeiro, todo mundo junto? A gente faz reuniões, eu diria para você assim, isso é um treinamento ongoing, né? É um movimento cíclico. Constante. Então, a gente vai aprendendo isso no caso a caso. Treinamentos já foram feitos ao longo dos anos, mas são as discussões concretas, no caso a caso, que fazem com que a gente aprenda, né? Que fica exatamente... A experiência é a rainha da lição, né? Eu acho assim, mais do que você ter um jurídico que dá as informações e que dá a orientação, você tem a conscientização e você tem isso no DNA daquele negócio, né? Então, assim, por isso eu admiro tanto quem está na ponta, quem trabalha com crédito, quem trabalha, né, na área comercial, porque eles têm isso no DNA. O jurídico é só um pilar, né? É só uma ponta, é uma ferramenta que se tem. A gente pode passar a orientação que for, mas se isso não for uma conscientização arraigada, a gente não consegue um êxito no final. Você sabe que é um movimento que a gente tem visto assim acontecer de pessoas, de profissionais de crédito começarem a migrar para o comercial e exatamente para unir, para linkar, né, toda essa situação. Que eu acho que é bastante interessante. Não sei se alguém que está aqui conhece alguém, né, algum profissional que está migrando para essa área, mas assim, não vi um caso só, vi alguns casos, principalmente nesse último ano e meio, e eu acho que realmente é uma tendência, né, doutora? Não, eu acho que é um casamento, né? Se você quer ter um perfil mais estratégico do profissional que vai ser responsável por esse tipo de análise, quanto mais completo ele for, melhor. Né? Então, a migração acaba sendo uma consequência natural. Né? Mas, assim, é formidável, porque eu atuo com a área financeira há muitos anos, né? Muito antes dessa posição que eu ocupo hoje. E você aprende todo dia, né? O nível dos profissionais é muito elevado. O preparo é muito grande, né? É muito profundo. Porque se você não tiver isso, você não tem o êxito na condução dos seus negócios. Então, é uma área... Alguém falou cônjuges aqui. O Carlos está fazendo uma pergunta, já vou fazer. É uma área muito específica e a pessoa precisa ser preparada. Maravilha. O Carlos está perguntando para nós. Boa noite. Caso o cliente proponha que eu entre como credor colaborativo... Olha, alguém falou aqui, Sinara da FMC, conheço. Diretora de vendas. Ah, ela virou comercial também? Olha, parabéns. Mais um caso, eu não sabia do dela, não. Parabéns. Sinara, eu conheço já tem anos. Que legal.
Uhum. Maravilha. Bom, o Carlos perguntando para a gente: caso o cliente proponha que eu entre como credor colaborativo e me peça para fornecer a prazo antes mesmo da votação do plano de pagamento, seria possível formalizar um contrato com sócio e cônjuges? Então, eu não faria isso. Eu não faria isso. Eu acho que como estratégia, né, o que a gente costuma sempre dizer é o seguinte: o plano de credor fomentador, eu chamo de credor fomentador, né? O plano de credor ou a posição de credor fomentador dentro de uma RJ, ela é quanto mais interessante, quanto mais genérica as condições acontecerem. Então, quando você assina um termo de adesão para a posição de credor fomentador, vamos lembrar que os termos e condições ali assumidas são as que razoavelmente aquele devedor, né, que goza dos benefícios da RJ, tem certeza dentro daquela estruturação que ele fez de conseguir aprovar. Né? De novo, eu tenho a convicção plena de que quando alguém entra com pedido da RJ, ele não entra para experimentar o dissabor de uma falência. Ele entra efetivamente para conseguir alargar os prazos de pagamento, conseguir um fôlego de caixa, ter uma questão mais racional para pagamento. E eu não estou aqui nem discutindo o bem intencionado do oportunista de mercado. Eu acho que a gente tem que ser muito técnico e muito frio nessa distinção. Então, assim, eu não faria nada que não pudesse passar pela RJ, né, e ser aprovado nos termos da RJ. Por que que eu gosto dos termos genéricos? Porque você tem uma maior flexibilidade nos pagamentos, nas contas, nos adimplementos. E assim, você pode vender a prazo. Você pode pegar garantias, você pode pegar CPRs. Tudo isso, a partir do momento da declaração da RJ, ela vira extraconcursal, que vai ser executada de uma outra forma, de uma outra maneira, num outro procedimento, como se você estivesse começando numa empresa zerada. Lembra que a gente usou muito esse termo na última reunião que nós tivemos? Então, assim, é como se você tivesse uma empresa zerada, nascendo de novo. Agora, dica, lembra aqueles 2 anos de probation que eu falei? Se as obrigações estiverem dentro desse período de 2 anos, você tem a garantia, ou pelo menos uma garantia muito alta, a seu favor de que aquela obrigação será cumprida. Porque é o probation necessário, ele não pode inadimplir obrigações, principalmente nesses 2 primeiros anos. Se isso acontecer, o próprio juiz da RJ já vai convolar em falência. E qualquer credor daquela RJ tem o poder de fazer, o que é bastante interessante. Então, essas compras parceladas, esqueci o nome da pessoa que perguntou. Ô, Carlos. Pode ser bastante interessante se você conseguir programá-la para esses 2 primeiros anos. Maravilha. Carlos, respondido? Pessoal, nós temos pouco mais de 10 minutos, então Nossa, mandem... passou tão rápido. É demais, né? Toda Muito... quinta-feira eu sinto isso. Sim, então mandem perguntas, mandem comentários também de casos que vocês já tiveram, do que foi feito, de experiências, se vocês puderem compartilhar aqui, né? É muito legal para todo mundo. Ó, Carlos disse que respondeu. É excelente para todo mundo. Bom, a gente ficou sabendo da Sinara, gostei de ficar sabendo da Sinara, Renato. Obrigada. Muito legal ver, né, esse avanço e vendo que também os cargos, na verdade, e os departamentos, na verdade, eles se unem porque todo mundo tem que vestir uma camisa só, né? Exatamente. E, aliás, é nessa estratégia que está a força vencedora, né? Ou a melhor defesa possível dos interesses do seu cliente numa situação de RJ. Eu estou absolutamente convencida disso. Excelente. Excelente explicação. Obrigada, Joyce. Tá vendo, Joyce? Excelente explicação. Bom, então, deixa eu recapitular aqui, enquanto vocês mandam mais perguntas, deixa eu recapitular. Pensando na carta, o Renato falou, verdade, foi um movimento muito interessante. É verdade, o comercial entrando crédito comercial, enfim, juntando com o jurídico. De jurídico, você já conhece alguém, doutora? Que mudou, que foi, enfim, não. Eu conheço pessoas que migraram para a área comercial. Conheço.
Jurídico, que Conheço. legal, jurídico eu não Sim, conhecia. que inclusive viraram diretores em outras empresas. Conheço, sim. Interessante. Conheço. Doutora, me ajuda a recapitular tudo aqui enquanto as pessoas vão mandando mais perguntas e comentários, que eu quero saber, gente. A gente tem mais 10 minutinhos, dá? Linha final, linha final. Bom, a É. gente estava falando quais são os fatores determinantes para se traçar a melhor estratégia possível dentro de uma RJ. E eu estava reforçando a força que existem nos 3 pilares primordiais de uma empresa, de um conglomerado, enfim, que são os pilares jurídico, financeiro e de crédito. Tá? E o comercial, Seja que claro. estrutura for, né, doutora? Seja uma estrutura super Seja que robusta estrutura for. ou E super você pode enxuta. ter uma pessoa que condense mais de uma modalidade, certo? O Administrativo, importante... financeiro, comercial. Exato, exato. O importante é que a pessoa que sentar nessa cadeira tenha essa consciência. Sem esse alinhamento, você não consegue progredir ou não consegue trabalhar estrategicamente os aspectos de uma RJ. Maravilha. Bom, falamos dos pilares, falamos do número de Dos CNPJs e movimentos, CPFs. falamos dos movimentos, lembra? Os sinais de alerta. Então, eu dei alguns exemplos clássicos. Eu acho que os nossos colegas que estão na linha de frente conseguem ver isso. Então, você pode falar da curva de consumo, que pode mudar substancialmente, do número de CNPJs ou CPFs múltiplos, né, na hora da compra. Você pode falar do inadimplemento por região e por commodity. Lembra que, de novo, nós somos privilegiados, então, nosso setor, por ser estratégico de insumo para o próprio desenvolvimento do negócio, vai ser o último a levar calote. O último. Se isso acontecer, é porque a situação está muito ruim. E, normalmente, os bem-intencionados é que acabam ocasionando isso. Com grandes quebras, com uma falta de estrutura mais robusta, que num momento de maior dificuldade acaba entrando numa questão de RJ, né? Então, são esses movimentos que fazem com que as luzes amarelas sejam acesas e que a gente comece a pensar na estratégia da conversação, da troca de garantias, né, da robustez de garantias, que é ambas as partes tentando se ajudar, né? É o devedor com o fornecedor tentando fazer uma composição amigável sobre esse assunto. Doutora, me ocorreu uma pergunta. Por exemplo, vamos supor que vocês entenderam, houve esse movimento, enfim. E aí o pessoal lá da ponta verificou, entendeu, né? Provou-se por A mais B ali. Olha, quando teremos a próxima? Obrigada, querida. Me deixa falando muito que eu não paro mais. Bom, entenderam, o pessoal da ponta entendeu que esse cliente pode estar caminhando para uma RJ, mas por conta de por conta de quebra, enfim, por conta de problemas realmente. E vocês já verificaram se existe alguma, tipo, se eles se posicionam diferente nas negociações, se eles querem resolver mais rápido, se é possível, com toda certeza. Então, assim, o devedor bem intencionado, e de novo, Maia, quando a gente fala aqui em cartilha, quando você fala em caráter preventivo, você está falando da letra fria da lei e da situação. Eu não gosto de generalizar. Então, é óbvio que você vai ter os bem-intencionados que foram pegos numa situação ruim. O objetivo da lei é exatamente proteger essa pessoa ou esse negócio, né? O que a gente fala de uma estratégia um pouco maior e mais organizada, direcionada, é com base em todos os estratagemas que a gente vê acontecendo quando se tem como estratégia RJ. Né? Então, assim, a primeira premissa, o que a experiência me diz é que quanto mais bem intencionado, mais rapidamente essas composições são oferecidas para os credores. A pessoa tem a intenção, a pessoa quer cumprir, a pessoa tem um plano, discute o plano com você. Obviamente, a utopia é uma visão romanceada, dizer que o credor vai sentar com você e te avisar que ele vai fazer a RJ. Não, isso
Isso não acontece, eu nunca vivenciei isso. Isso é uma situação romantizada. Mas os sinais acontecem e o pedido de ajuda na composição, nas prorrogações, na troca de garantia acontece. E isso acontece em maior número para aquele devedor bem intencionado. Maravilha. E aí, obviamente, todo credor vai com muita paciência tentar fazer a melhor composição possível para ambas as partes. Ninguém quer deixar de fornecer, né? Essa é a essência do negócio. Então é aí que está a estratégia. Maravilha. Pessoal, eu desliguei os comentários, depois vou dar uns 10 a 15 segundinhos para a gente. A gente tem perto de 5 minutos, pouco menos de 5 minutos. Só para a gente fazer o nosso print, né? Tem que ter um print tá. para a gente poder postar. Então, deixa dar um segundinho só para sair, porque tem um delay no Instagram. E a gente vai fazer... Pessoal, tirem print da tela, postem lá no stories de vocês, façam tag, façam menção do Conacred, façam menção da doutora Patrícia também, se vocês já tiverem por aí, tá? Porque a gente vai ficar muito feliz. A gente gosta de aparecer assim, né? E a gente gosta de falar. A gente gosta também. A gente gosta de falar. Se me deixar falando, eu vou seguir falando. Mas, uai, por que não? Se a gente tivesse mais live, a gente faria mais. Bom, pessoal, acho que tá na hora do nosso print. Vamos lá, acho que vai dar, hein? Vou contar até 3 e a gente vai... vou sair com a minha canequinha do Conacred, ó. Tá bom. 1, 2, 3. Deu? Tiraram? Ó, faz mais uma pose aí que agora eu vou deixar minha canequinha e vou fazer o meu print aqui. 1, 2, 3 e... Pronto, eu fiz o meu aqui também para postar logo depois. Vou soltar os comentários de novo, pessoal. Tá certo. Pronto, ó. A Bruna falou que sempre aprende demais com você. Que coraçõezinhos. Eu costumo dizer, né? O pessoal me procurou muito hoje no escritório e falou: você vai fazer uma live? Quer ver a live? Eu falei, gente, vocês me ouvem falar todo dia. Eu agradeço, eu vou falar as mesmas coisas. Tudo que eu falo todo dia, eu vou continuar falando. Ai, maravilha. Bom, temos mais alguma pergunta? Temos mais algum comentário? Ó, pessoal, tô vendo que tem bastante gente, né, que sempre acompanha a gente. Davi, nosso querido advisor. Falei com ele. Um beijo enorme pro Davi. Ó, Vitor falou: Patrícia, você é incrível. Também, gente, só senti falta do doutor Adalto. Eu mandei para ele e falei, doutor, é verdade, ele não me prestigiou hoje, eu vou puxar a orelha dele. Né? Ó, o Gustavo falou, excelente explicação, prática e de fácil entendimento. Parabéns, parabéns. Obrigada, minha querida. Obrigada, é sempre um prazer falar para vocês e com vocês. Maravilha. Parabéns, doutora Elisângela falando. Léo também, excelente live, muito esclarecedora, parabéns. Fábio colocou aqui, fiquei surpreso, mas ficou surpreso por quê? Porque é bom, porque é ruim. Posso ajudar como? Eu deixei mais dúvidas ou mais esclarecimentos, é bom saber. Ó, a gente tem 1 minuto e meio, né? Então, enfim, estamos caminhando para o fim. Eric falou que foi excelente, show. Então, pessoal, fiquem de olho que a gente vai fazer um material escrito dessa live, tá? A gente vai compor esse material dentro dessa próxima semana e meia. E logo a gente vai postar lá no blog do Conacred. Vamos colocar os créditos para a doutora também. Então, fiquem de olho que vocês quiserem a cartilinha escrita, ela vai ser escrita. Nossa, isso já está sendo uma cobrança incrível já. A gente já tem que começar a trabalhar nesse assunto, não pode ficar só aqui, né? Não dá, né? Doutora, quero te agradecer. O Fábio Zuanon falou que não conhecia a doutora Patrícia. A doutora Patrícia é incrível. Prazer, Fábio. Fábio é da NPL Brasil, que é uma das patrocinadoras do nosso evento. Então, vou mandar um oi para ele, vou apresentar vocês, se vocês quiserem assim. Olha, muito boa a live, informação que agrega. Camila da Luquezzi aqui adorou. Que tenham muitas outras. Renato falou, ótima live. Poucos conhecem desse assunto com propriedade e na prática, é isso mesmo. E a Sandra também. Ai, gente, que bonitinha. Eu fico super feliz, gente, que é conteúdo para vocês. Pessoal, 20 segundos. Doutora, muito obrigada.
Tenho Obrigada palavras a para te vocês. agradecer. Obrigada a Não, todo eu é que mundo. não tenho palavras para agradecer o carinho e dizer que eu fico à inteira disposição, Mayra, não só de você, mas de todos. Enfim, quem eu puder ajudar, esclarecer, se quiserem me mandar perguntas, eu fico à disposição. Foi um prazer. Boa noite para Beijo. vocês. Tchau, tchau.